Você sabia que o Palmeiras já faturou 25 milhões de reais em bônus pela venda de Estevão? Vídeo de hoje do canal trata sobre o tema e fala também do Palmeiras com 100% de aproveitamento na cidade do jogo dessa quinta-feira. Você sabia que Rubens Menin é o único entre todos os dirigentes do futebol a figurar no ranking dos mais ricos do país? Falo ainda sobre Leila Pereira dominando o COF, o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Jorge Jesus. O Al Hilal, o time da Arábia Saudita com quem ele tem contrato até a metade do ano, não se mostrou muito animado com a ideia de liberar o JJ antes do Super Mundial de Clubes. O contrato do Jorge Jesus se encerra em junho e o campeonato do Super Mundial só começa na metade do mês de junho, mas há uma cláusula de prorrogação automática até o fim da competição. Existe a possibilidade real de a CBF ter de esperar pelo Jorge Jesus, sem contar com o técnico na data FIFA de junho. Na Série B, importante notícia, os jogos da segunda divisão do Campeonato Brasileiro serão transmitidas em TV aberta pela Rede TV e em TV fechada pela ESPN. Os últimos detalhes desse acordo estão sendo sacramentados. Bora falar agora sobre o Palmeiras, a notícia não é boa. Leila Pereira conseguiu vitória esmagadora no COF, o Conselho de Orientação Fiscal. Todos os 15 eleitos em votação que aconteceu no início dessa semana são do grupo da Leila. Dessa maneira, a partir de agora, o COF, que conta com 20 pessoas, sendo 5 definitivas e outras 15 recém-eleitas, todas integram a situação. Aí você deve se perguntar, mas Nicola, qual é o problema de não haver opositores? O COF, Conselho de Orientação Fiscal, foi criado para fiscalizar as contas do clube. Seria importante, na minha visão, que esse órgão tivesse pelo menos 3, 5, 7, enfim, um percentual interessante de opositores, até para que a fiscalização pudesse ocorrer de maneira bacana. Importante lembrar que os únicos 2 opositores que conseguiram ter algum êxito nessa votação dessa semana, dessa segunda-feira, acabaram virando suplentes, ou seja, só vão ser acionados em caso de problemas com os 20 conselheiros efetivos do COF. Só para completar, é importante lembrar também que a Leila Pereira não costuma tratar muito bem os opositores. No ano passado, circulou a notícia de que opositores que criaram uma lista, fazendo uma série de perguntas à Leila, passaram a ter dificuldades no dia a dia. Eles, por exemplo, deixaram de receber uma série de ingressos para jogos do Palmeiras, algo que todos os outros conselheiros têm direito. Só para completar, em relação ao Verdão, registrar que o Palmeiras não vai jogar apenas contra o Corinthians na Arena Barueri. Jogo contra o São Paulo também será no estádio arrendado pela Presidente Alviverde. Tudo porque o Palmeiras, às vésperas desses clássicos, terá shows no Allianz Parque. Gilberto Gil se apresenta antes do dia 12 de abril, data do confronto contra o Corinthians, e o System of a Down vai se apresentar na mesma data de São Paulo e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e São Paulo, jogo marcado para 11 de maio. O Palmeiras já solicitou à CBF a alteração do mando desses 2 jogos, o local já definido, Arena Barueri. Hora de falar sobre Richarlison. Que história é essa de que o ex-centroavante da seleção brasileira e que pertence ao Tottenham pode pintar no futebol brasileiro? Nas últimas horas, a especulação dá conta de que Palmeiras, Fluminense e Flamengo preparam proposta para comprar o jogador na metade do ano. A grande novidade sobre esse tema é de que o Tottenham, muito incomodado com a sequência de lesões do centroavante, cogita negociá-lo em definitivo a partir de julho. Posso descartar o nome do Palmeiras interessado no Richarlison. Quando o Verdão gasta 155 milhões de reais para comprar o Vitor Roque, ele deixa de buscar outro centroavante. Sobre Flamengo e Fluminense, a pergunta que eu deixo é: como comprar um jogador que chegou ao Tottenham ao custo de 58 milhões de euros? Ainda que o Tottenham admita prejuízo e perca, por exemplo, 18 milhões de euros, o Richarlison ainda custaria 40 milhões de euros, número completamente fora da realidade de qualquer clube de futebol no Brasil, isso sem falar no salário do Pombo. O Richarlison ganha no Tottenham cerca de 3 milhões e 900 mil reais, muito acima de qualquer salário de atletas em atividade no país. Só para completar, importante dizer que o Everton, onde o Richarlison já se destacou, também na Inglaterra, é um dos interessados na compra do jogador para metade do ano. Hora de falar sobre o Palmeiras. Estevão só será entregue ao Chelsea na metade do ano. A operação está fechada desde 2024, mas
O atacante já garantiu um bônus de 25 milhões de reais ao Verdão. O número consta no balanço financeiro do Palmeiras de 2024. Tudo porque ele atingiu uma meta de mais de 1.200 minutos de partidas oficiais do Verdão na temporada passada. Negócio que foi fechado na época por 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões e meio de euros em bônus. Esses bônus estão atrelados a partidas disputadas pelo Palmeiras e também pelo Chelsea. Em linhas gerais, o Estevão vai garantir ao Palmeiras esses 21 milhões e meio de euros em bônus se alcançar 70 partidas disputadas, por pelo menos 45 minutos na soma de Palmeiras e Chelsea desde que o acordo foi fechado. A passagem dele pelo Palmeiras ficará marcada por muitos jogos. Resta que ele também desempenhe no Chelsea para que o Palmeiras obtenha mais 21 milhões e meio de euros em bônus. Por falar em bônus, contar que o Endrick garantiu nessa terça-feira mais 677 mil reais de bônus pagos pelo Real Madrid, tudo porque ele foi titular e marcou gol na classificação do Real Madrid na Copa do Rei. Já são 4 milhões e 200 mil reais que o Real Madrid pagou ao Palmeiras por conta de bônus atingidos desde que o atleta se tornou reforço do Real Madrid. Para completar sobre o Palmeiras, deixa eu só trazer uma observação curiosa que tem me chamado a atenção. No mesmo balanço financeiro que o Palmeiras divulgou referente a 2024, surge a informação de que Paulinho foi comprado por 162 milhões de reais. Essa revelação faz parte do item despesas antecipadas. E o balanço cita, abre aspas, do montante apresentado no ano de 2024, 162 milhões e 100 mil reais, referem-se ao custo da aquisição do atleta Paulo Henrique Sampaio Filho. Mandei mensagem para o pessoal do Palmeiras para entender o porquê de um custo de 26 milhões de euros, quando na verdade o Palmeiras divulgou a compra do atleta junto ao Atlético Mineiro por 18 milhões de euros. Sigo aguardando a resposta, imagino que a justificativa seja um aumento, uma soma dos percentuais que foram repassados do Gabriel Menino e o Patrick para o Atlético. Então, a diferença de 18 para 26 milhões de euros, esses 8 milhões de euros a mais, talvez tenham sido contabilizados como os percentuais que foram repassados de jogadores para o Galo. Assim que tiver a confirmação oficial do pessoal do Palmeiras, já trago a notícia para vocês. Combinado? E foi comprado pelo grupo Cobra Coral Participações. Quero falar agora sobre o desempenho ruim dos brasileiros na primeira rodada de Libertadores e Sul-Americana. 10 dos 14 times já entraram em campo. E até aqui a gente tem 3 vitórias brasileiras, 3 empates e 4 derrotas. Esse saldo fica ainda pior se a gente contabilizar apenas os duelos entre Brasil e Argentina. 3 vitórias para os hermanos, 1 vitória dos brasileiros. O único triunfo foi do São Paulo, 1-0 contra o Tajeres na Argentina. Já as 3 derrotas de brasileiros, 2 delas em território brasileiro. Corinthians perdeu para o Huracan e o Fortaleza tomou 3-0 do Racing. A outra vitória dos argentinos, 1-0 do União Santa Fé contra o Cruzeiro lá na Argentina. Só para completar, se o São Paulo venceu, as outras 2 vitórias vieram na Sul-Americana, com Grêmio e Fluminense, os empates de Vitória em casa, Vasco e Atlético Mineiro fora, além das derrotas de Botafogo, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro. Nessa quinta-feira, 4 brasileiros entram em campo, com destaque para o jogo entre Bahia e Internacional, que estão no mesmo grupo. Hora de falar sobre Jorge Jesus. O técnico português vai ou não comandar a seleção brasileira? Quero trazer algumas atualizações importantes. A CBF só não bateu o martelo com o português porque ainda vai fazer uma última tentativa com Carlo Ancelotti. O presidente Edinaldo Rodrigues pretende conversar com o representante do Ancelotti para saber se não existe nenhuma chance mesmo de ele assumir ou dar garantias de que assumirá a seleção depois do Super Mundial de Clubes. A tendência é que o Ancelotti siga enrolando a CBF. Ele não descarta treinar a seleção, mas não é capaz de dizer que após o Mundial troca o Real Madrid pela seleção, e diante desse impasse a tendência é que Jorge Jesus seja de fato contratado, até porque o comandante do Al Hilal, ao contrário do Ancelotti, topa quase tudo para treinar a seleção brasileira. Ele inclusive já condicionou a saída dele ao pagamento da multa rescisória que equivale a 1 mês de salário. O Jorge Jesus tem contrato com o Al Hilal até junho, mas há um aditivo que prorroga esse vínculo até julho. Para a disputa do Super Mundial de Clubes, 1 mês de salário do JJ equivale a mais ou menos 6 milhões de reais. Dinheiro que é bastante significativo para mim e para você.
mas para a CBF não é tanta grana assim. Vale a lembrança de que o Dorival Júnior ganhava 2 milhões de reais por mês e ao ser demitido ele assegurou 1 milhão de reais mensais até a próxima Copa do Mundo. Só para completar, JJ vai tentar evitar falar sobre a seleção brasileira nesse momento, porque vive um momento importante lá no futebol saudita. Nessa sexta-feira, o Al Hilal, que é o vice-líder do campeonato, enfrenta o Al Ittihad, ou melhor, o Al Nassr, que é um dos principais times do país. O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo. E o Al Hilal precisa vencer para tentar diminuir a diferença de 4 pontos do líder da competição, aí sim, o Al Ittihad. Já as quartas de final da Champions, lá na Ásia, as quartas estão marcadas para 25 de abril, jogo contra o Gwangju, time da Coreia do Sul. A saideira sobre JJ, a estreia do time dele no Super Mundial está marcada para 18 de junho, justamente contra o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Quero mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, que vai a Lima, no Peru, para enfrentar o Sporting Cristal na noite dessa quinta-feira, estreia da Libertadores da América. E se o retrospecto valer, dá para dizer que a chance de o Palmeiras sair com 3 pontos é enorme. O melhor aproveitamento do Palmeiras em uma cidade estrangeira na Libertadores da América é justamente em Lima, a capital peruana. São 7 jogos e 7 vitórias com 100% de aproveitamento. Aí você, torcedor palmeirense com melhor memória, deve estar lembrando, mas Nicola, Palmeiras não perdeu para o Sporting Cristal por 1-0 em 2023. Sim, mas na oportunidade essa partida havia sido disputada em Callao. Lá em Lima, capital peruana, são 7 jogos e 7 vitórias com 21 gols marcados. A única cidade em que o Palmeiras tem mais vitórias e um aproveitamento, mais vitórias nem é um melhor aproveitamento, né? Mas a única cidade em que o Palmeiras tem mais vitórias do que essas 7 vitórias é justamente a cidade de São Paulo, onde o Palmeiras já tem 80 vitórias na Libertadores da América. Rafael Veiga é desfalque para a partida dessa quinta-feira. Gustavo Gomes volta a ser relacionado e deve ser titular. O provável Palmeiras com Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Evangelista ou Emiliano Martinez, Rios e Felipe Anderson, na frente Facundo Torres, Vitor Roque e Estevão. Torcida palmeirense, segura o coração porque o Verdão mostrou que não tá de brincadeira em 2025. O clube simplesmente quebrou recordes, meteu o pé no acelerador no mercado da bola e investiu pesado em 2 nomes que prometem incendiar a temporada, Paulinho e Facundo Torres. Mas calma, não foi só um investimento comum. O Palmeiras colocou nada menos que 250 milhões de reais na mesa para garantir os 2 craques. Isso mesmo que você ouviu, 250 milhões de reais. Neste vídeo, eu vou te contar como esse valor foi construído, o que o clube ganha com isso, e o que podemos esperar desses 2 reforços que já estão entre os mais caros da história do Verdão. Então, já se inscreve no canal, deixa o like, porque agora a gente vai mergulhar nos bastidores dessa negociação de peso que pode mudar o destino do nosso Palmeiras em 2025. Começando pelo nome que fez mais barulho, Paulinho. O cara veio do Atlético Mineiro com status de estrela e a diretoria do Palmeiras não mediu esforços para garantir a contratação. O valor direto foi de 18 milhões de euros, que na cotação da época dava cerca de 115 milhões de reais. Só que a negociação foi muito além disso. O Palmeiras também incluiu na jogada 2 jogadores com grande potencial, Gabriel Menino e Patrick, ambos com 60% dos direitos econômicos repassados ao Galo. Somando tudo, o custo final da operação chega a impressionantes 162 milhões de reais. E não para por aí. O pagamento vai ser feito de forma parcelada ao longo de 4 anos, o que mostra que o Verdão está pensando a longo prazo, sem comprometer o caixa de imediato, mas garantindo um dos maiores talentos do país no seu elenco atual. Agora vamos falar de outro nome de peso, Facundo Torres. O uruguaio chegou do Orlando City com a missão de dar ainda mais velocidade e criatividade ao ataque palmeirense. A negociação foi fechada por 12 milhões de dólares, o que dava na época algo em torno de 71,9 milhões de reais. Facundo também entrou direto no top 5 de transferências mais caras da história do clube. O jogador é jovem, tem potencial de revenda, e já vinha se destacando na Major League Soccer como uma das grandes promessas sul-americanas fora do Brasil. O Verdão apostou forte nele, e a expectativa da torcida é ver o gringo brilhando com a camisa alviverde e desequilibrando nos jogos grandes. Facundo chega para ser titular e decisivo, especialmente na Libertadores, onde todo diferencial conta. Mas se você achou que parava por aí, se prepara. Quando somamos as contratações de Vitor Roque, Micael, Emiliano Martinez e Lucas Evangelista, que serão registradas no balanço financeiro de 2025, o investimento total do Palmeiras nesta temporada já ultrapassa os 400 milhões de reais.
Meu amigo, a presidente Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira não estão brincando. Eles querem mais. Querem manter o Palmeiras no topo, disputando tudo e com um elenco ainda mais forte. O clube, que já vinha sendo mais vitorioso nos últimos anos, agora mira no protagonismo continental de forma ainda mais agressiva. A ideia é montar um elenco com profundidade, qualidade e peças de reposição de nível europeu para buscar o tão sonhado tetracampeonato da Libertadores e fazer bonito no Mundial. E agora eu quero saber de você, torcedor apaixonado, esse investimento tá valendo a pena? Paulinho e Facundo Torres vão dar retorno em campo e justificar esse pacotão milionário? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu tô de olho. Lembrando que o Verdão tem elenco, tem gestão e agora tem investimento de peso para seguir empilhando taças. Se você acredita que o Palmeiras vem forte em 2025, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal, porque a nossa caminhada continua, e aqui é Palmeiras até o fim. Avante palestra!